Acabei de terminar de assistir o episódio 6 de Ahsoka, tá? Esse vídeo não vai ser nada tão informativo, nada de análise nem nada. Vai ser mais uma review assim de primeiras impressões, o que eu tô achando depois de ter assistido esse episódio. Eu acho ainda que a Ahsoka tá mais dando perguntas pra galera sem resposta, e essa resposta parece que não vem. Bora pro vídeo que eu te conto tudo, roda a vinheta. Saudações, saudações imperiais. Bom, se lembra do básico, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, obviamente pra fortalecer nosso trabalho, tá? Mas de resto, é o seguinte, eu acho que a série da Ahsoka, ela tá com, não um problema exatamente, mas um formato diferenciado. Ela tá com um formato que, assim como a gente viu no episódio passado, que foi o da Anakin, o Mundo Entre Mundos, a gente ficou com aquelas perguntas na mente que meio que, não exatamente a gente teve uma resposta pra aquilo. Não necessariamente a gente precisa ter uma resposta pra tudo em Star Wars, pra tudo na história também, que é isso que faz parte do misticismo, mas me parece muito que às vezes Star Wars tenta explicar coisas que não precisam e não explicar coisas que precisam ou ajudariam a história. O episódio 5 ele foi repleto de informações como qual era verdadeiramente talvez a lição do Anakin, qual era, por exemplo, a representação da Ahsoka, ali era realmente o mundo entre mundos, não era? O Anakin ele era um fantasma da força, ele era a representação do escolhido, ele era, por exemplo, uma projeção da cabeça da Ahsoka, sabe? Ele era o Anakin de verdade, não era? Então assim, ficou muito aquele ar de mistério. Enquanto que até nesse episódio mesmo também fica esse ar de mistério de coisas que não são exatamente respondidas. Eu sei que a gente tá no episódio 6 da série, eu sempre falo que é difícil julgar um episódio sendo ruim ou bom quando ele tá em um contexto muito maior, né? E dessa vez o episódio de Ahsoka, a série da Ahsoka tá em um contexto muito maior, porque a gente sabe que isso tudo vai levar pra um filme, e isso também faz parte de um Mandoverso, né? Um universo das séries que se passam depois das sequels, né? Que é Mandalorian, Book of Boba Fett, talvez Rangers of the New Republic, se é que essa série ainda vai existir, mas a gente sabe que tá nesse meio tempo, tá? Mas de qualquer forma é o seguinte, eu ainda tô achando que ao mesmo tempo não vai dar tempo, eu tô receoso de não tá dando tempo, não vai dar tempo de estar explicando tanta coisa, porque a gente só tem mais 2 episódios restantes. A Ahsoka ainda não chegou em Perídia, né, na outra galáxia e tal. E assim, e o Almirante Thrawn tem que retornar para outra galáxia. Eu tenho que dizer o seguinte, eu fiz um vídeo aí de teoria, mais na especulação, mais no hype, do porquê o Ezra Bridger é importante para Star Wars, né? Vídeo no card aí, eu basicamente vou dizer o seguinte, eu errei no começo, tá? Já comecei errando, porque eu tava supondo que depois de muito tempo o Ezra e Thrawn estariam trabalhando junto, e assim, não foi o que aconteceu. Mas o grosso da minha teoria ainda se permanece intacta, ou pelo menos assim, se permanece ainda passível de erros, mas não tá errado ainda, entende? Mas é o seguinte, eu fiquei muito confuso e levantou mais perguntas, como eu tava falando nesse episódio, porque eu tava imaginando, poxa, o episódio em si não ficou parecendo que tinham 10 anos que Thrawn e Ezra saíram da galáxia e foram parar lá. Ficou muito parecendo que fosse um mês, uma semana, 2 semanas. Eu particularmente eu não achei a reunião da Sabine com o Ezra emocionante. Eu não achei algo tão memorável assim, digamos assim, me perdoe, mas é mais sentimento, tá? É uma, como eu falei, uma opinião honesta, né? Se você se sentiu de outra forma, à vontade, tá? Também não vou dizer que você tá errado nem nada, mas eu não senti, né? E eu sou fã de Rebels, eu acredito ainda, tá? Opinião polêmica, que o Rebels é muito melhor do que The Clone Wars. Eu acompanhei o Rebels, vi o Ezra crescendo, por assim dizer. Então, assim, eu teria um pouquinho mais de apego emocional, por assim dizer. E teorizei por muitos anos onde estaria o Ezra, o que é que ele estaria fazendo. Eu fiquei na expectativa de ver o Ezra. E eu acho que muitos fãs também, muitos fãs que estão assistindo a Ahsoka, não ironicamente não estão assistindo pela Ahsoka ou por estar construindo mais um pouco do mundo de Star Wars, mas sim porque eles querem ver o Ezra, querem ver a continuação da série Star Wars Rebels que acabou há, sei lá, 5, 6 anos atrás. E aí nesse meio tempo você tem uma coisa que acontece que você fica tipo, poxa, o que é que tá acontecendo aqui exatamente? A gente sabe, beleza, temos mais 2 episódios, mas isso não me parece uma coisa que vai ser resgatada no sentido, o que é que vocês estavam fazendo nos 10 anos. Esses 10 anos ficaram muito parecendo porque o Thrawn, ele tá lá como se reconstruindo, obviamente, a Quimera, né, seu Star Destroyer, e suas forças também, seus Stormtroopers. E não sei se isso tem alguma coisa a ver com, talvez, magia de Dathomir, que nem o Marrok, por exemplo, que foi o Inquisidor que, né, foi revelado como poeira apenas, né? Mas, assim, como poeira magia das Irmãs da Noite, né, pela Morga. Mas, ainda assim, você fica tipo, tá, poxa, assim, não é exatamente um projeto de 10 anos, né? Não é um projeto que o Thrawn ele olha e fala, tá, mas e o Ezra? Cadê? O Ezra que veio comigo, partiu comigo desde o final de Star Wars Rebels,
E o Ezra, ele simplesmente não fez nada, ele só tá lá vivendo pacificamente e ele faz o ponto, ele ressalta o ponto de que ele e o povo dele, né, os indígenas lá, sei lá, não ficam no mesmo lugar por mais de algum tempo. Então, assim, tá. Não sei, não me parece muito um projeto de 10 anos. Ele não parece que tá fazendo muita coisa. Ele parece muito mais aquele cara que tá, não em exílio, mas o cara que não tá mais esperando nada, digamos assim. Ele parece que simplesmente decidiu que ia viver ali naquele planeta e tudo bem. Mas aí que tá, e o From? Simplesmente o From foi fazer o quê? O From tá lá buscando aliados em outra galáxia. A gente sabe que. Será que a Quimera tava justamente. Tava buscando outros planetas e buscando outras populações e por aí vai? Talvez não, porque foi muito fácil, muito rápido de achar o From para levar ele até a Morgan, o Baylan, a Shin e por aí vai. A gente também tem perguntas de como a Shin, a Shin é saúde, mas como a Shin e como o Baylan meio que se conheceram, né? O Baylan, ele fala que você era muito jovem na época que o Templo Jedi caiu, você não estava lá, alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente sabe que o Baylan, ele assumiu o aprendiz, a Shin, a saúde, depois de tempos, depois dele ser um mestre Jedi que fugiu da Ordem 66, sei lá, né? Mais um sobrevivente da Ordem 66 também, né? Que isso é uma polêmica aí por aí, que muita gente está sobrevivendo à Ordem 66 e por aí vai, mas isso aí já não entra em tanta especulação. Mas é um episódio que algumas vezes ele faz a pergunta, que a gente vai saber, obviamente, quais são as motivações reais do Baylan. O Baylan, ele tá ali atrás de um poder maior, alguma coisa que ele tá se sentindo chamado por aquilo, entende? Ele não tá lá por uma motivação de poder imediato, como ele fala, ele não quer ser o imperador do universo, ele quer aquele poder maior, aquele poder mais filosófico, aquele poder mais não alcançável, não tangível, digamos assim. E enquanto isso, o From e o Ezra estavam lá há 10 anos e tem alguma coisa faltando aí, entende? São perguntas boas em um lado, o Baylan e a Shin, só que de outro lado, são perguntas que ficam pendentes assim, você fica receoso disso ser respondido ou não. Que a gente lembra, como eu falei, são 2 episódios mais apenas. E a gente tem coisa muito grande acontecendo aí, ou para acontecer. A gente ainda vai ter que lidar com a resolução do conflito do From, ou aqui, ou então no filme do Mandoverso. A gente tem que voltar para Harry, a gente tem que voltar para como a Nova República se sentiu depois disso. E além disso também, a Ahsoka ainda precisa chegar lá para ter o conflito, para ter o reencontro do Ezra e para ter tudo isso. Me parece muito que a Ahsoka tá mais fazendo perguntas do que exatamente dando as respostas que a gente precisa. É um pouco de ansiedade? Tá, talvez, eu confesso, né? É engraçado, é porque a gente espera tanto tempo, sabe? Que parece muito um esquema de estilo Marvel, por exemplo. Que a Marvel, ela faz filmes que parecem trailers para eventos maiores. Então você sempre tinha ali, tipo, Homem de Ferro retornará, Thor retornará, pra Thanos e por aí vai, né? E aí você tem toda a questão dos Vingadores e por aí vai, com as Joias do Infinito, né? Pelo menos na saga do Infinito, que já acabou. Mas ao mesmo tempo você tem essas coisas que estão se complementando. E Star Wars está indo por esse ritmo. Star Wars está construindo um universo onde a história é compartilhada entre séries, animações e filmes também. Obviamente com esse Mandoverse e por aí vai, como eu já falei. E você tem essa parte que tá muito parecendo que a história nunca vai acabar e você tem mais perguntas do que respostas. E infelizmente esse filme, a gente sabe que Hollywood, no momento que esse vídeo está sendo gravado, 2023, ele está assolado por uma crise de roteirista, né, de atores e por aí vai. Não vamos entrar em detalhe de novo nisso, mas isso ainda é um fato que atrasa a produção de um filme. Então as respostas que podem vir aí do filme do Dave Filoni, talvez não venham aí por mais tempo ainda, 3 anos, 4, 5 anos, porque a gente lembra que ainda tem o filme da Rey que provavelmente venha antes, tá? Então a gente tem o filme da Rey e um ano depois ainda é o filme do Dave Filoni, entende? Então assim, nada a gente tá olhando aí uns 5, 6 anos sem resposta ainda, né? Pra finalizar a história, né? Até a história chegar. Mas isso aí eu já tô me delongando, tá? Não tem muito a ver com o episódio, ou talvez tenha, mas o ponto é o seguinte, tá interessante? Tá. É uma coisa que me deixa muito curioso pra saber quais as cenas do próximo capítulo? Sim. Mas parece muito que eles estão não revelando nada e deixando com mais perguntas à medida que a série anda. E eu acho que tem um certo momento, pelo menos assim, eu acredito, que tem um certo ponto que você começa a dar respostas para as perguntas que estão sendo perguntadas, digamos assim. Mas essas respostas ainda não chegaram e a gente já tem 6 episódios só de pergunta atrás de pergunta atrás de pergunta. A única resposta até o momento foi: cadê o Ezra, cadê o From? Pronto, acabou. E a gente viu, a gente presenciou.
E por sinal, a performance do Lars Mikkelsen tá incrível, né? A gente tava brincando que era Elon Musk, não sei o que e tal. Acho que botou essa parada pra acessar aí essa brincadeira. Não tá aparecendo nada, tá muito fiel, obviamente, às animações, a como o From se comportaria, ao gênio tático dele, por exemplo, por assim dizer, né? Ele tá sempre, digamos, um passo à frente, a parada de ele ter mandado a Sabine atrás do Ezra, né? E justamente ter o Baylan e a Shinra atrás dele também, atrás deles, pra se alguma coisa acontecer de errado, eles serem meio que pontas soltas resolvidas, entende? Que eles ficariam lá e simplesmente não é problema mais de ninguém, né? Então, assim, mas tem chão ainda pela história, tá? Performances muito boas. O MS Fungi também, que é o cara que faz o Ezra Bridger, também muito legal, muito da hora, muito cara do Ezra Bridger mesmo, sabe? Aquele Ezra Bridger, mas de novo, não se parecem com 10 anos que se passaram. E esse é o meu maior problema com o episódio, assim dizer. Porque eu não senti que foram 10 anos que passaram. Eu não me senti vendo um velho amigo retornando, digamos assim. Eu me senti muito frio na cena que se passou e talvez fosse o ponto mais de destaque pra mim. Então talvez seja um pouco de decepção falando. Um pouco de decepção não pela qualidade de escrita do episódio, mas sim pela qualidade de emoções que eu não senti. E não é porque eu não quis sentir, sabe? E como eu falei, o From, né, me deu arrepio na hora que ele chegou. Mas o Ezra, não. E esse era o ponto, pra mim, da série da Ahsoka. Mas, enquanto não lançamos outro episódio da Ahsoka, se lembra, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e, obviamente, joga aí nos comentários. Você gostou, você não gostou, por que é que você gostou, por que é que você não gostou. Entende? Nada contra você ter gostado ou não ter gostado, como eu falei, eu tô meio a meio nesse episódio. Gostei, não gostei, muitas perguntas, poucas respostas, mas talvez seja um comum da série, tá? E no resto, enquanto isso, como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.